A paz do Senhor, meus amados irmãos. Eu sou o pastor Ednei, líder do Ministério de Vida Pastoral, e estamos aqui iniciando hoje esse programa, o programa De Pastor para Pastor. Esse é um programa que tem como objetivo trazer uma palavra de inspiração, uma palavra de motivação, uma palavra também de orientação para você, pastor, para você, missionária, com o objetivo de ajudá-lo no seu ministério, que nós entendemos que é especial, importante, necessário e que também nós podemos contribuir no resultado da sua atuação junto às suas ovelhas, trazendo para você palavras do coração de Deus para o seu coração. Bem, hoje eu gostaria de falar com você, pastor, com você, missionária, sobre o pastor e Deus, porque existem 3 necessidades que todo pastor, toda missionária tem e que elas precisam ser supridas para que o ministério tenha o sucesso necessário. E caso uma dessas necessidades não seja suprida, os resultados com certeza não serão os mesmos, não serão os melhores. Essas necessidades são identidade, motivo e segurança. E para falar sobre essas 3 questões, eu gostaria de fazer 3 afirmações. Primeira delas, pastor, você é filho de Deus. Isso é identidade. E quando a gente pensa nessa questão, vem à nossa mente a história do filho pródigo, aquela parábola que é muito conhecida que Jesus contou. O filho pródigo, quando decide voltar para casa, ele começa a ensaiar um discurso, uma oração para fazer para o pai. E quando ele retorna, ele começa a fazer a oração. Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E ele ensaiou uma continuação dessa oração, mas o pai o interrompe nesse exato momento. Por quê? Ele pediria para ser recebido como um empregado, um escravo. Mas o pai não o queria como empregado, o pai o queria como filho. Porque a sua identidade não era de um empregado da casa, mas de filho. E o pastor precisa ter esta consciência da sua identidade. Antes de ser pastor, antes de ser chamado para o ministério, nós somos filhos de Deus. E como filho pródigo, muitas vezes nós nos afastamos. E quando nos afastamos, a gente precisa retornar. Quando a gente se afasta do Pai, da presença do Pai, a gente precisa retornar. E talvez para você, meu querido pastor, a sua necessidade de voltar, talvez seja porque está faltando apoio para você na igreja. Talvez as coisas não estejam acontecendo como você imaginou. Talvez você esteja passando por um momento de turbulência ministerial, ou está sendo criticado, ou sentindo-se solitário, ou por qualquer outro motivo que só você e Deus sabe. Mas é importante voltar. E quando volta, Deus vai colocar para a gente sempre essa questão da nossa identidade. A nossa identidade não é aquilo que nós fazemos, porque a nossa identidade é quem somos em Deus. E é a nossa identidade que vai sustentar as nossas atividades. Então, quando essa compreensão fica invertida, a gente começa a pensar que eu sou aquilo que eu faço, aí o nosso ministério perde sentido, até porque numa situação dessas a gente vai depender da aprovação da igreja local, da liderança da igreja local, ou às vezes da liderança regional, para fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. E nós não precisamos viver dessa forma.
quando a gente entende a nossa identidade como filhos de Deus, então nós vamos depender da aprovação inicialmente, e mais importante que qualquer outra aprovação, será a aprovação do Pai. Somos, portanto, filhos de Deus. Essa é a nossa identidade. E é isso que nós precisamos ter esta certeza sempre. A segunda afirmação que eu quero pensar com você é: Deus precisa ser a sua inspiração. Isso é motivação, motivo para agir. E quando a gente entende que o motivo maior para pastorear não é a igreja, não são os membros, não é o mundo com as suas necessidades, mesmo as necessidades dos membros da igreja, essa não é a razão ou o motivo principal pelo qual pastoreamos. O motivo principal é porque Deus é a fonte da nossa inspiração. Pastorear está no coração de Deus. Conduzir pastores para pastorear com propósitos está no coração de Deus. E Deus, quando Ele se torna a fonte, o motivo pelo qual nós somos pastores, aí o nosso ministério ele ganha uma nova dimensão, uma nova realidade. E a gente precisa entender isso. Deus é a fonte do nosso ministério, a razão da existência do nosso ministério. Entendemos, lógico, que nós pastoreamos ovelhas, pastoreamos para ajudar pessoas que também não são da igreja, e tudo isso é consequência daquilo que é a razão principal. Todas as necessidades da igreja, das pessoas, dos membros ou não membros da igreja, das pessoas que nem fazem parte da igreja, tudo isso é consequência daquilo que Deus é para o pastor, para o seu ministério. Então, esta é uma informação, ou uma afirmação, melhor dizendo, bastante importante, porque Deus, quando Ele se torna o motivo de agir, o motivo do pastor pastorear, inclusive a sua forma de pastorear será diferente, terá conotação diferente, porque Jesus ele afirmou: eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Se a motivação for a necessidade das pessoas, a gente talvez deixaria de fazer muita coisa. Mas quando a motivação, o motivo para a gente agir está em Deus, e Deus é aquele que realmente demonstrou isso, não apenas com palavras, mas na prática, e nós sabemos muito bem aquilo que Jesus fez por nós, então a nossa inspiração, o nosso motivo, o nosso grande motivo para pastorear, ele ganha contornos muito especiais. Então, esta é uma afirmação que eu entendo ser muito importante para a gente entender, para o nosso ministério, é que Deus precisa ser a fonte da nossa, o motivo, né? Deus precisa ser a fonte da nossa inspiração. E a terceira declaração, a terceira frase, afirmação que eu quero fazer aqui agora, é que Deus é a fonte de provisão e não o ministério. Quando a gente entende isso, as coisas passam a ficar diferentes. Deus é a fonte, porque a tendência é entender pensar em muitos momentos, e às vezes nos momentos críticos, que a provisão depende da igreja, a provisão depende do quanto você está sendo aceito num determinado momento ou não pela igreja, pela liderança da igreja, mas a questão mais importante é esta: entender que a fonte da sua provisão, e a provisão em todos os sentidos do ministério pastoral, a provisão está em Deus. A provisão não depende da boa vontade ou da má vontade de pessoas, mas depende de Deus. E Deus, ele é incrivelmente maravilhoso e sabe exatamente como prover as nossas necessidades. Tem até um texto no livro dos Salmos, Salmo 103, o versículo 13,
que nos diz o seguinte: como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Então, como um pai que cuida do filho, assim é Deus. Aliás, assim é Deus não, né? Deus é muito mais que isso. Deus é o pai por excelência e que ele cuida, ele é, portanto, a provisão. Entenda sempre isso e procure viver sempre esta realidade de Deus como a fonte da sua provisão, a fonte da provisão para todas os seus anseios e todas as suas necessidades pastorais. E para a gente fechar essa nossa reflexão de hoje, eu gostaria de pensar com você algumas questões. Pastor, talvez hoje você esteja cansado, talvez as cargas estejam pesadas e talvez você se pergunte: será que ainda vale a pena? Escute com o coração. Antes de ser pastor, você é filho. E como filho de Deus, aquilo que define o seu ministério não é aquilo que você faz, mas é quem você é. Primeiramente, quem você é. E viver com esta certeza. Nós somos filhos de Deus. Você é filho de Deus. Portanto, o Pai não te reconhece pelo número de pessoas que você pastoreia, não é pela quantidade de mensagens que você prega, ou pelos muitos ou poucos eventos que você realiza. O Pai te reconhece por aquilo que você é. Ele sabe o seu nome, sabe os temores do seu coração, sabe dos seus sonhos, porque Ele é Pai. E Ele tem o seu nome escrito nas palmas das suas mãos. Não deixe, portanto, que a rotina, os desafios ou os resultados roubem a sua motivação, o seu motivo para agir. O mesmo Deus que chamou você para o ministério é o Deus que te inspira, que te capacita e que é a fonte de toda a inspiração de que você precisa. E também, quando as finanças apertarem, quando as coisas ficarem difíceis, saiba que a provisão, ela não está no ministério em si. A fonte da sua provisão está em Deus. E o Senhor Jesus Cristo disse que não precisamos ficar ansiosos por coisa alguma, porque o Pai sabe de todas as nossas necessidades. E Ele é aquele que nos provê e nos provê sempre. Deus é fiel. O mesmo Deus que agiu lá no passado de forma incrivelmente fiel, Ele continua sendo Deus fiel, o Deus provedor. Pastor, missionária, viva esta realidade, a realidade da sua identidade, a realidade de que a sua inspiração está em Deus, a realidade de que a fonte para todas as suas necessidades está em Deus. Eu convido você para que a gente ore nesse momento. Querido Deus, nosso Pai, neste instante, Senhor, estamos aqui falando para pastores, para líderes, para aqueles, ó Deus, que receberam a responsabilidade de conduzir o Teu rebanho. E eu oro, Senhor, para que, ó Deus, a Tua palavra não fique apenas numa teoria para a nossa vida, mas que nós a vivamos numa realidade, Senhor. Que nós vivamos a Tua palavra de forma intensa, real, verdadeira. Deus, que tudo aquilo que nós ouvimos, que se torne a realidade do nosso cotidiano. E eu oro, meu Deus, para que vivamos esta segurança da filiação divina. O Senhor é o nosso Pai, o Senhor é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque o Senhor é aquele que nos abençoa como filhos e que, como filhos, é que também nos capacita, nos inspira
para que façamos aquilo que está no teu coração. E o Senhor é a certeza de que as bênçãos, elas serão sempre derramadas sobre nossas vidas, de acordo com as nossas necessidades e de acordo com o teu propósito, porque tudo o Senhor faz para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus nós te louvamos, Pai, nós te agradecemos. Amém. Querido pastor, querida missionária e família pastoral, nós estamos chegando ao final deste programa e quero pedir para você, nos ajude a te ajudar melhor, sugerindo, coloque aí também nos comentários do programa de hoje, sugestões para, ou melhor dizendo, sugestões de temas para que possamos abordar aquilo que será interessante para você, para o seu ministério. E que Deus nos abençoe ricamente em Cristo Jesus.